Bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal, está estreando aqui. Eu trouxe como inauguração o tutorial bem resumido para mostrar todas as etapas desta capa que eu fiz do meu novo Art Journal, em cima de um livro antigo, né? Capa rígida, então ele tem efeitos de mistura de tintas, de apliques em resina, de renda, papel de scrapbooking, e aí ele ficou com esse resultado aqui. Eu tentei contar um pouco do porquê que eu fiz cada etapa e quais os materiais que eu usei, embora você pode fazer adaptações também. Então tá aqui, eu espero que vocês gostem e qualquer dúvida, comentários, enfim, deixa na descrição aí no comentário do vídeo para eu saber se vocês gostaram do conteúdo, ok? Para eu poder continuar. Obrigada! Apliquei o gesso clear e o preto em algumas áreas. Esse foi o primer. Eu escolhi esse papel bem bonito da coleção Carmen da Estamperia, que eu tava doidinha pra usar já faz um tempo. Eu achei que ele combina com o estilo vintage que eu tava procurando e ao mesmo tempo levemente romântico. Tem um cortador de linha que eu uso ele para desgastar as bordas do papel. Ele dá um efeito rústico bem legal. Aí eu fiz isso antes de passar a carimbeira preta nas extremidades. Colei ele com gel médium, meio de efeito gloss, mas você pode usar qualquer tipo de cola, até mesmo uma PVA extra, para poder colar o papel na capa que já tá com o gesso preto. Ainda para manter o estilo levemente shabby chic, mas de um efeito mais rústico, eu peguei esses pedaços de renda e resolvi colocar embaixo do molde que eu tô usando para ser o elemento principal da minha capa. Eu usei uma pasta também de gel médio para poder colar, que dá um efeito transparente, mas você pode usar com um pouquinho de cola quente ou ainda com a pasta de modelagem branca em algumas áreas que vão ficar escondidas, porque a pasta de modelagem branca vai ficar com as manchas brancas depois, e eu não queria perder o desenho do fundo do papel que eu usei. Aqui eu usei uma tinta acrílica mesmo, uma mistura de duas cores, também da Estamperia, para dar um efeito bem legal, meio bege. E depois eu usei um pouquinho de pasta de modelagem nessa mesma mistura de cores para dar uma textura. Então eu usei com a brochinha e fui aplicando em algumas áreas desse aplique para dar o efeito rústico somente em algumas partes.
Aí eu já tenho alguns apliques pequenos prontos e eu comecei a escolher quais que ficariam legais no resto da composição. Como eles não são tão relevantes, não são tão principais quanto o elemento focal que eu usei, que é essa moldura, eu posso separar e escolher ele nessa etapa, eu não preciso definir ele antes. Depois que eu escolhi quais apliques vou usar, aí sim eu faço um primer neles, com gesso branco no caso, e aí separo a cor que eu quero, porque nessa técnica aqui eu já quero deixar pintados os apliques para colar na capa. Eu não vou fazer a pintura toda deles depois de colado. Então eu já quero deixar a cor base deles já pronta antes de colar na minha composição. Daí no meio do caminho eu resolvi não usar o camafeu que eu tinha separado e usar uma foto minha que eu gosto muito. Eu achei que se eu envelhecesse ela bem legal, ia dar um efeito rústico, quase como uma foto vintage mesmo. E aí eu ia colocar ela dentro da moldura que eu tinha separado como elemento central da capa do caderno. Eu usei a tinta acrílica líquida da Finabar, a Burnt Sienna. Eu adoro ela, ela sempre tem um tom amarronzado muito sutil que quando você faz com splash de água, ele dissolve e cria levemente um amarronzado que dá um efeito super vintage. Mas você pode fazer com qualquer tinta marrom, inclusive, se eu não me engano, a Corfix ou a Acrylex. Eu coloco depois as informações na descrição desse vídeo. Eles têm um efeito envelhecedor que dá mais ou menos o mesmo estilo, o mesmo resultado. Ainda com a mesma Burnt Sienna, eu usei ela para colocar e pintar no meu aplique, para deixar
a acentuação, né, da profundidade da peça mais evidente. Usei o mesmo gel médio da Finabar para colocar no aplique a foto. Agora tá na hora de colar todos os elementos que eu já previamente pintei, incluindo o aplique, todinhos na capa, usando o mesmo gel médio. Para dar um efeito ainda mais rústico e envelhecido, eu resolvi usar uma pasta de efeito craquelado transparente. Essa que eu usei é da Stamperia, mas existem outras marcas também. A diferença na pasta craquelê é que você não pode usar o soprador para agilizar o processo de secagem, não fica bom. Então, para ele ficar com os efeitos bonitinhos do craquelado, você tem que deixar ele secar naturalmente. E aí é um processo bem demorado, porque vai umas 5 horas para secar completamente. Vale pontuar também que o segredo da pasta craquelê é o seguinte: quanto mais camadas grossas você colocar, uma rachadura mais evidente vai ficar. Se você fazer uma camada fina da pasta, ela vai formar craquelês bem suaves, quase como micropartículas assim, rachado. Então, para você fazer a rachadura grande, você precisa usar uma parte grossa, bastante da pasta. Essa aqui agora é a Glossy Accent da Ranger. Ele dá um efeito glossy que eu acho que protege legal a foto, então eu decidi usar ele até para dar uma hipermeabilizada a mais do que o gesso clear que eu já usei.
tá na hora de sair envelhecendo tudo. Usei uma pasta, a Vintage Antique, da Estamperia também, mas você pode usar cera wax envelhecedora ou ainda aqueles médiums gels envelhecedores que eu comentei mais cedo. E aí eu passo nele todo e depois eu vou com lenço de bebê, o lenço umedecido, e saio limpando, tirando o excesso, porque daí ele tira essa cobertura toda que eu fiz e fica em algumas áreas, então ele dá o efeito envelhecido, mantendo as cores que já estavam de fundo. No fim, eu não queria tirar tanto a visibilidade do papel bonito que eu tinha usado, mas eu achei que se eu não fizesse ali, ia ficar muito estranho, porque ia ficar envelhecido só em algumas áreas. Então eu apliquei nele todo e tentei tirar ao máximo do papel que eu tinha feito, tentei tirar ao máximo a cera para poder aparecer bastante a padronagem bonita que é do papel que eu tinha escolhido.
mais uma vez a Burnt Sienna, porque agora eu precisava dar uma profundidade, uma dramaticidade maior entre os apliques que eu coloquei e o background. Para não quebrar a minha mesa de vidro bonita, eu resolvi fazer isso em outra mesa, por isso que eu cortei o vídeo. Daí eu usei o martelinho, fiz um corte, mas você pode cortar com um estilete mesmo, e aí embuti um cordão bonitinho para amarração do meu journal. Usei uma cola de silicone fria e coloquei uma rendinha na lateral, na parte da lombada, para dar um efeito quase junk journal. Agora tá na hora do efeito de dry brush, que é basicamente pegar o pincel sujo de gesso ou qualquer outra pintura, tinta, e tirar o excesso com papel toalha, e aí você vai passando ele só nas superfícies para acentuar todas as partes elevadas do aplique, de todos os elementos. Esse efeito é chamado dry brush, essa técnica. E aí, o que acontece? Fica muito mais evidente os apliques e acentua todos os highlights, né? Que são todas as partes do elemento que estão acima. Então, ele dá uma sensação de profundidade muito maior. Além do que, na minha opinião, ele dá um aspecto vintage também muito bonito. Eu senti um pouco de falta de dourado em algumas áreas, né? Uma falta de brilho, então eu usei
uma tinta acrílica metálica de bronze, em algumas áreas só, antes de fazer o acabamento com a cera. A cera também, eu escolhi opções de ceras metálicas para dar um efeito de brilho. Então eu usei o alumínio, usei o bronze antigo, todas elas para dar um efeito bem gold, assim, bem vintage, bonito, reforçando as acentuações dos meus elementos. Aí eu peguei o Glamour Sparks da Estamperia também, na cor ouro, e apliquei junto com gel médio em algumas áreas para que quando secasse, evidenciasse algumas partículas de dourado em alguns cantinhos, na junção dos apliques pequenos com o do elemento central. Aí uma boa camada de splash com tinta dourada e também com a branca, para dar um efeito todo respingado, né? E aí eu protegi a minha foto principal porque eu não queria nenhum respingo dentro no meu rosto. Finalizado, é isso. Eu espero que vocês curtam, me contem nos comentários o que vocês acharam desse primeiro vídeo, para eu saber se eu devo continuar com esse conteúdo aqui. Muito obrigada!